Pessoal, beleza? Bom, hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre outras formas de energia. Então, quando a gente fala em um floral, como é que funciona isso, né? O que é um floral, por exemplo? Então, um floral é a energia daquela planta que é retirada, porque quando a planta dorme, né? Passa a noite, de manhã, não tem o orvalho que fica nas folhas, nas flores? Então, ali tem a energia, tem um quantum energético daquela plantinha. Então é retirado esse quantum energético, essa energia, e é colocado, diluído, numa parte em água e numa parte, a outra parte em um blend. Algumas pessoas falam em conhaque, depende de qualquer outra, em algum licor, tá? Mas geralmente em água e conhaque. É bem pouquinho de 30% de conhaque, 70% de água, mais a essência, né? Mais esse quantum energético, que é um líquido, tá? Por conta desse orvalho da manhã, que é esse orvalho da manhã. E aí, por exemplo, e como é que funciona, né? Foi estudado, vamos falar um pouquinho de floral de Bach. Bach, ele estudou justamente cada planta com o que ela trazia. Então, vamos dar um exemplo assim: tem plantas que elas buscam o sol. Então, quando a planta busca o sol, ela é uma planta que tá o quê? Subindo, né? Já tem plantinhas, florzinhas, que elas são mais fechadinhas, são mais amuadinhas. Elas precisam, você olha para elas e você percebe que elas estão introspectivas. Tem umas que parecem que são até feinhas, que você olha assim, você fala, nossa, não é uma flor bonita, mas é uma planta que toda planta traz alguma informação pra gente. E ele foi estudando essas informações que a planta trazia, foi trabalhando essa energia, foi testando nele e foi percebendo como que atuava, como que nos ajudava. Um floral numa planta, ele age rapidamente, rapidamente mesmo. É questão de segundos, minutos. Quando a gente fala num animal, também é rápido, porque esses seres vivos, eles não têm as crenças, né? Numa criança, se é um bebezinho, é rápido. Se a gente está trazendo aí para uma criança de 7, 8 anos, já começa a demorar um pouquinho mais. E num adulto, a gente fala que até uns 12 dias para começar a fazer um efeito. Mas por que essa demora toda? Porque a gente tem um monte de coisa aqui na nossa mente que bloqueia, que não nos permite receber essa energia linda, tá? Então é por isso que demora um pouquinho mais. Os florais, eles fazem muito bem para nós mesmo. Só que cada pessoa tem a sua forma, né? Tem aquela que se adequa mais. Eu falei um pouquinho de floral de Bach, porque a maioria dos florais, eles seguem a mesma linhagem, digamos assim, a mesma forma, o mesmo conceito básico de Bach. Porém, tem uns que, ao invés de uma planta, usam rochas, usam cristais, tem alguns diferentes. Diferentes no sentido de não ser uma plantinha, por exemplo, é uma energia, da mesma forma, e está trazendo aquele quantum energético, tá? Hoje nós temos diversas linhas, diversas, né? Falei de Bach, mas tem Saint Germain, tem Universal Healing, eu trabalho com essas duas, tem o Joel Aleixo, tem tantos, tem bioflorais, tem diversas linhas. O importante é a gente entender aquela que se conecta com a gente, aquela que está mais próxima da gente e testar. Sim, testar, olhar os resultados. Normalmente, a maioria das linhas de florais, elas têm um floral específico, que é um floral que a gente chama de emergencial. Então tem uns que chamam emergencial mesmo, tem outros que chamam resgate. Em Bach, esse floral chama rescue. E o que ele faz? Quando você não sabe o que tomar, ou quando você tá muito, ou então assim, não, eu não sei direito, são tantas coisas, ou então, não, eu preciso de alguma coisa para me tirar, para me colocar no prumo de volta, para me devolver.
Então eu vou lá e tomo Rescue. E o Rescue, ele vai me colocar no eixo. Vou tomar ele pelo menos aí uns 20 dias. Ele vai me colocar no eixo. Eu vou estar mais centrada e vou conseguir tomar um outro. O que é muito importante? Ah, se eu conheço o floral, eu posso me cuidar. Ah, eu posso ir lá e dar uma olhadinha naquele floral e tomar? Pode, ele não vai te fazer mal. Mas será que você está olhando lá dentro? Será que você está conseguindo enxergar o que você precisa? Então esse é um ponto que é bom a gente estar avaliando, né? Então às vezes é ideal que a gente faça uma consulta com um terapeuta floral para ele ver por onde a gente começa, por qual caminho a gente seguir. Tem gente que trabalha com radiestesia e o pêndulo, conforme a nossa energia, porque às vezes a gente vem falando uma coisa e quando a gente vai lá olhar no pêndulo ou vai olhar a energia da pessoa, está dizendo outra coisa. Por que disso? Porque a pessoa está mentindo pra gente? Não, porque às vezes ela não tem ideia da profundidade daquele tema que precisa ser tratado para daí vir para fora e tratar o que ela está sentindo agora. Bom, pessoal, é isso por hoje. For florais, a gente volta ainda na semana que vem para falar de aromas e outros temas. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!